Olá, eu sou Márcia, vidente, profetisa. Nesta noite estamos fazendo uma antecipação. Então nós podemos entender que é uma aeronave militar que foi pega em Moscou. Essa aeronave poderia ser uma aeronave grande de transporte. Está para transportar todo o tesouro que está em Moscou e é do ex-presidente da Venezuela, tá, gente? Então essa aeronave não vai ser detectada com nada de ruim nem negativo, porque ela é uma aeronave militar, então vai estar certamente protegida com relação a isso. É para isso que eles estão lá fazendo mais ou menos a transição. E eu venho falar de queda de aeronave amanhã, fortíssimo, presta bem atenção, uma mulher, porfiação, São Paulo, tempestades fortíssimas vindo, tá? Ao leste, Ásia. Então vamos prestar atenção, haverá notório, tem notório, passamento notório, teremos tempestade solar com notório forte nessa questão. Então presta bem atenção e hoje eu venho falar sobre, situações difíceis, conflituosas, aonde Isaías 40, sobre a porta. E nesse sentido nós não conseguimos muito adentrar e provavelmente concluir etapas de nossas vidas que achamos que seriam impossíveis. Mas para Deus ele vai na frente, abre os ferrolhos, não tem porta, não tem portão, e Isaías 40 demonstra isso, que não há porta, não há ferrolho, não há impedimento que não possa ser suplantado com estas questões. Então nós podemos entender que essa é uma questão intrínseca e que muitas vezes estamos sendo como um grande espelho, do qual um pássaro sobrevoa por esse espelho e a imagem é captada pelo espelho de cristal instantaneamente, mas ele passou, não é mais captado. Então, criar expectativas negativas, esperar, querer reter situações negativas também é um acontecimento. Como, por exemplo, você vai numa festa e estão enchendo a cara de bebida. Automaticamente você não deve fazer o que os outros fazem, o que estão no mundo. Mas e se você vive num lugar onde provavelmente vem o verão e tem muitas circunstâncias de shows e tal, e você não faz parte disso, então você se abstém e se coloca na sua posição. Ou você cai na gandaia e vai para a festa como uma festa de Sansão, aonde Sansão era o nazireu e permitiu que todo o seu casamento com a Filisteia fosse um banquete de bebidas. Deu no que deu. Quebra-pau, porque segundo as leis do Torá, quem bebe um, torna-se um leão. Bebe dois, você torna-se um porco. Bebe três, torna-se um símio. Então, praticamente é essa a conjectura a nível espiritual. Então, tudo que você fizer, você simplesmente deixa a outra pessoa fazer. Você quer beber? Vai lá e beba. Agora, pergunte a essa pessoa se em 1 Coríntios 10, ela conseguirá ofertar tudo e dar glória ao Senhor sobre aquele ato. Então, se ela conseguir ofertar e dar glória ao Senhor de ato de beber tudo que fazes, dê glória ao Senhor, pergunte se essa pessoa conseguirá dormindo com outras pessoas, tendo envolvimento íntimo com outras pessoas. Então é mais ou menos isso, meus amados. Não há conjectura aonde não há realidade de Deus. Então essa porta vai se abrir, assim como outras portas também se abrirão. Isso é só uma questão de tempo, isso é só uma questão de predisposição, porque não há ferrolho, não há impedimentos. E infelizmente nós teremos um primeiro-ministro que vai ter o mesmo destino do que o presidente da Venezuela. É a mesma coisa, é o mesmo caminho. Então presta bem atenção, porque esse avião está para carregar um abastecimento de ouro que eu vi aqui, os grandes, como nós estamos vendo no Brasil. Há grandes corredores, há grandes depósitos de ouro, há grandes depósitos de bens dessas pessoas. E será a mesma coisa apreendida. Vai vir, não adianta, será iminente com relação a isso. Então nós entendemos que não há porta e não há ferrolhos que impeçam as coisas de acontecerem. Seria mais ou menos isso, seria você tentar entrar numa casa cheia de pessoas, vem mais pessoas comuns e umas pessoas barulhentas. E aí você simplesmente destrava a porta dos fundos e deixa essa energia fluir. Não tente reter essas energias, não tente reter pessoas que estão
ávidas por viver e dizer, olha, vou fazer minha mochila, vou botar minha mochila. Tinha um curioso caso de uma moça que se botou na mochila e disse, pai, eu estou indo viajar e não volto mais e vou curtir a vida. E ela foi. Incansavelmente aquele pai não discutiu, nem a congregação, nem nada, simplesmente eles oraram incessantemente a família para a volta desta moça. Um belo dia, fazendo uma vigília de madrugada, esta moça bate na porta num glorioso dia, cansada e exaurida, chorando, dizendo, pai, o mal retirou as escamas dos meus olhos e eu pude voltar à sua casa. E aí ela volta ao lar dos seus pais, porque aquele pai não conseguia viver. Simplesmente com a sua filha desaparecida no mundo, ele não conseguia articular, não conseguia trabalhar, não conseguia nada. Então aquilo estava dominando o seu ser. Ele não abriu as portas, ele não deixou a glória de Deus se manifestar, os ventos, os ruachos de Deus se manifestar. Ou ele queria ter o poder e o domínio egocêntrico, porque ele era pai, então ele tinha que prover o susteio. E se ele não estava provendo o susteio, ele estava muito infeliz com esta situação. Ainda tem o ego, que nós carregamos esse ego terrível, como entrar num mar agitado e querer bater nas ondas para que elas parem de se movimentar. Então não se pode fazer isso. Seria totalmente uma situação negativa, uma situação que não traria e não traz nenhum tipo de benefícios, meus amados, a essa questão. Então vamos pensar positivamente com relação a Coríntios. Tudo que você fizer e você puder apresentar ao Senhor está valendo. Então tudo que eu faço em nome de Jesus eu estou apresentando. É positivo? É positivo. Eu quero ver uma pessoa com bebida, com outras coisas na vida, apresentar aquele momento ao Senhor. Ela jamais conseguirá. Então, se você não conseguir apresentar este momento ao Senhor, veja e reveja Coríntios 10, que você está numa situação muito perigosa. Isso pode mais tarde se reverter a outras situações. Então, nós não sabemos, tá, gente? Presta bem atenção que irá acontecer a queda de aeronave e por fiação, tá? Fortes tempestades fortíssimas que irão se suceder em São Paulo, por aí. Obrigado.